Boa noite, bem-vindos a mais uma live realizada pelo Centro Espírita Francisco de Assis e hoje o tema é interessantíssimo, intolerância com animismo. É um tema que está descrito na obra A Imensidão dos Sentidos, uma obra psicografada por Francisco Espírito Santo Neto através do espírito de Hamed. Então, a conversa hoje vai ser interessante. Quem vai trazer essa conversa para a gente vai ser a nossa companheira Tânia Pinheiro. Mas antes, nós vamos dar os recadinhos. Domingo é dia de palestra, né, gente? E a palestra de domingo, o horário é às 19 horas. Quem vem fazer essa palestra para a gente? José Luiz, lá da Fraternidade Espírita de Laranjeiras, e ele vai trazer o tema Pedro, Paulo e eu. Outro tema muito interessante. Estamos aqui aguardando você para domingo, tá bom? E não podíamos deixar de fazer então a nossa leitura preparatória para depois da prece entregar a palavra para nossa amiga Tânia Pinheiro. Muito bem. E a nossa leitura da noite, ela está contida na Agenda Cristã, psicografada pelo Espírito André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier. O tema é Imperativos Cristãos. Nos diz o seguinte: aprende humildemente, ensina praticando, administra educando, obedece prestativo, ama edificando, teme a ti mesmo, sofre aproveitando, fala construindo, ouve sem malícia, ajuda elevando, ampara levantando, passa servindo, ora serenamente, pede com juízo, espera trabalhando, crê agindo, confia vigiando, recebe distribuindo, atende com gentileza, coopera sem apego, socorre melhorando, examina salvando, esclarece respeitoso, semeia sem aflição, estuda aperfeiçoando, caminha com todos, avança auxiliando, age no bem geral, corrige com bondade e perdoa sempre. Então, diante dessas reflexões trazidas pelo Espírito André Luiz, rogamos aos benfeitores que intuam a nossa companheira, que promova a ela todas as reflexões necessárias para que, através da lição da noite, consigamos perceber a importância do aprendizado por meio da doutrina consoladora para promover em nós mesmos a educação necessária de nossas posturas, de nossos sentimentos, de nossas emoções, por meio do Evangelho de Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Então, nesse momento, vou passar a palavra para nossa companheira Tânia Pinheiro. Tânia, a palavra é sua. Bom estudo. Olá, como estão? Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui, mais uma vez, para falarmos sobre o tema Intolerância como Animismo, que está no livro Imensidão do Sentido, de Hamed. Lá no texto, trouxe aqui um pequeno trecho que é uma reflexão
do original dos livros dos médiuns. Está escrito então: encontramos no cérebro do médium os elementos próprios para darem aos nossos pensamentos a vestimenta da palavra correspondente a esse pensamento. Os ditados obtidos por ele, inteiramente procedente de espíritos diversos, levam selo de forma e de cor pessoal do médium. Isso se chama animismo. Só que Kardec não usou esse termo, que é um termo totalmente científico, que foi citado pela primeira vez pelo médico russo Alexander Aksakov, porque ele vinha fazendo uma pesquisa longa, há muito tempo que ele pesquisava sobre o espiritismo, e então havia pouco tempo um barão alemão que tinha lançado um livro, e nesse livro, esse barão, ele falava muito mal do espiritismo, porque ele observava, ele costumava frequentar, como a gente sabe, que naquela época de Kardec, o espiritismo, as manifestações eram apresentadas como espetáculos. Então tinha muitos indivíduos que se apresentavam como médiuns, que não eram coisa nenhuma, eram atores, eram farsantes, e dessas manifestações, algumas até bem sérias, era observada que ele era, se eu não me engano, ele era um nobre, um barão, muito conhecido, ele era um filósofo, um pensador, que ele tinha muito mérito, ele tinha muito crédito na sociedade alemã. Então, ele escreveu um livro chamado Der Spiritism, em alemão, que quer dizer o Espiritismo. E nesse livro, ele dizia que a maioria das manifestações que eram observadas eram originadas do próprio psiquismo do indivíduo e não por parte da espiritualidade. Ele contestava a existência da espiritualidade. O nome desse barão era Eduard von Hartmann. E ele destruiu o espiritismo com esse livro, já que ele era muito conceituado naquela sociedade. E o Alexander Aksakov, ele já vinha pesquisando há mais de 30 anos o espiritismo. Então, ele se pronunciou editando e lançando esse livro em 1890, com o nome Animismo e Mediunidade. E esse livro foi onde ele, me perdoe, mediunidade e animismo, eu investi, eu troquei a ordem aqui das coisas. Nesse livro, ele cita pela primeira vez a palavra animismo, que era já um termo muito usado pela ciência na medicina, e o significado de animismo era o quê? Era algo que procede da própria alma, né? Tem a sua origem na palavra latina animus, que significa alma. Logo, animismo é o que provém da alma, é algo que é proveniente da alma. E na mediunidade, esse fenômeno ocorre através da faculdade psíquicas utilizada com a colaboração consciente ou inconsciente do médium em atividade. É curioso eu dizer, e curioso a gente trazer essa reflexão, porque existem nas correntes, em geral, de estudiosos espíritas, que não veem o animismo como mediunidade. É como se fosse algo à parte, o que não é verdade. O próprio André Luiz, lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, o seu mentor Aulus, aparece uma situação que eu vou
falar um pouco mais no transcorrer da palestra, em que uma senhora se apresenta e eles acreditam que ela está sob um fenômeno de psicofonia. Só que os espíritos, André Luiz, seu companheiro, seu mentor, observam que não há nenhum espírito comunicante. E aí, o Aulus, eu vou falar um pouco disso mais detalhadamente, fala para ele, André pergunta para Aulus, ela ainda assim é considerada uma médium? E Aulus responde, como não? É um corpo, um instrumento defeituoso que tem que ser observado, que tem que ser olhado com carinho, mas sim, ela é uma médium. Essa afirmação a gente vê não só nesse exemplar nos domínios da mediunidade, como em outros exemplares também, em que eles chamam a mediunidade, o animismo de mediunidade. E algumas vertentes dentro do espiritismo não aceitam o animismo como mediunidade. Mas se nós pararmos para fazer uma análise mais reflexiva, mais filosófica dessa questão, quase sempre em que se observa um fenômeno anímico, um médium, ele está em desdobramento. Algumas vezes ele consegue fazer isso de forma consciente, mas quase sempre ele está em desdobramento. Então, ele é médium, ele é medianeiro, intérprete do seu próprio espírito, o que faz dele um médium como qualquer outro. Vamos então falar um pouquinho dessa questão da mediunidade. O que é, segundo a filosofia espírita, o que vem a ser um médium? Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não é algo especial. Todos nós, de algum, segundo o texto aqui do Livro dos Médiuns, todo mundo tem algum grau, vem dotado dessa capacidade, né? Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. É uma afirmação que está lá no capítulo 14, no item 159. É a comunicação entre humanos e espíritos ou a manifestação espiritual via corpo físico. É quando um espírito necessita de alguém que sirva de intermediário entre o plano espiritual e o plano material. Então, para Kardec, os encarnados, nós encarnados não perdemos a nossa natureza espiritual. Somos um espírito acoplado em um corpo. Portanto, fenômenos mediúnicos consiste nos diferentes modos de manifestações da alma ou espírito, estando ele encarnado ou na erraticidade. Para que ocorram os fenômenos anímicos, faz-se necessário que o perispírito do encarnado desprenda-se parcial e momentaneamente. Por quê? Existem inúmeros casos de fenômenos anímicos em que o médium ele não precisa do consórcio de um espírito para se efetivar. E mesmo que a gente seja um médium anímico, não nos impede de ser, ao mesmo tempo, um médium espiritual, que nós possamos exercer faculdades anímicas e espirituais ao mesmo tempo. No caso da mediunidade, ao se comunicar, pode se comunicar de várias formas, tanto oralmente, que é a psicofonia, pela escrita, que é a psicografia, ou ainda se fazendo visível ao médium, que é a vidência, e ainda podemos pela psicometria, que consiste em um médium ler impressões e recordações pelo contato de objetos, a mediunidade de cura, os audientes, os intuitivos, e você pode, em vários desses mecanismos, ser anímico ou espiritual, ou os dois ao mesmo tempo, né? Essa psicometria
ela é uma faculdade que também é citada lá nos domínios da mediunidade como um tipo de mediunidade rara, tá? Que você consegue ler com contato de objetos o histórico fluídico daquele objeto. E no livro existe um capítulo lá em que o André Luiz está fazendo uma excursão por um museu e ele começa a ver que existem alguns objetos que brilham de forma diferente e emana certa energia, certa luz diferenciada. E aí Aulus fala, esses objetos são os que são visitados constantemente pelos seus antigos donos que vêm aqui para poder recordar. Imagina o tipo de energia diversa que a gente pode encontrar dentro de um museu. E isso pode ser anímico, essa faculdade pode ser anímica. Então, como ocorrem os fenômenos mediúnicos? No geral, somos usados como intermediário dos espíritos. A qualidade da comunicação depende do preparo, da disciplina e da qualidade moral do médium. Aí nós entramos numa outra questão. É a necessidade que se faz, o animismo nas comunicações espirituais, né? Divaldo fala que o próprio texto de Hamed, na sua reflexão, que é a fala dos espíritos que está lá no livro dos médiuns, que os espíritos precisam se valer do conteúdo intelectual do médium para conseguir se expressar. E isso, no caso, os espíritos mais elevados. E quando é um espírito obsessor, por exemplo, que chega numa comunicação revoltado, querendo vingança, com muitos sentimentos negativos, falando palavras de baixo calão, o médium precisa ter o discernimento e a capacidade de filtrar essas falas, de segurar esses sentimentos que são sentimentos destrutivos. Isso é o quê? É animismo. É animismo, porque o espírito não pode se acoplar parcialmente ao perispírito do médium e fazer com o médium que bem entender. Porque se isso acontecer, vai se tratar de um médium indisciplinado e esse companheiro não vai estar habilitado a estar ali para esse serviço. Ele precisa, sim, ter a consciência de si e ter condição de filtrar tudo que for falado. Algum companheiro que seja médium de psicofonia sabe bem do que eu estou falando. Como Kardec disse, primeiro conselho que ele nos dá no Evangelho: espírita, amai-vos. Segundo conselho: espírita, instruir-vos. É necessário que nós sejamos disciplina para trabalhar mediunicamente e ter condição de filtrar certas comunicações. Quando é um espírito de luz que vem comunicar, faz-se o contrário. Divaldo fala que o médium o espírito fala sem palavra e o médium transmite 10. E mesmo assim, a sua maneira. E isso também é animismo. Na fala de Divaldo, isso é falta de concentração. Aí nós trazemos aqui uma outra reflexão. Nós passamos, no nosso dia a dia, muitas dificuldades, muitos empecilhos. E o que acontece? Quando nós vamos para uma sala mediúnica para trabalhar na seara do Cristo, nós precisamos nos desligar. Nós precisamos, até mesmo antes de nos dirigir para a casa espírita, realizar uma meditação para nos desvincular desse tipo de energia, para estarmos totalmente harmonizados e termos condições de estar acessível vibratoriamente para a comunicação mediúnica. E o nosso nível de concentração vai influenciar na qualidade da mensagem passada. Porque se o médium passa uma mensagem, o espírito passa uma mensagem,
e o médium não tem condição de expressar na sua totalidade ou o máximo possível dessa mensagem, trata-se de animismo. Lembrando que o animismo quase sempre é inconsciente. Um médium que é anímico, nesse sentido, ele não tem consciência de si quanto médium anímico e, independente disso, nós devemos trabalhar sempre a questão da nossa disciplina, da nossa educação. O que viria a ser o animismo? É a comunicação que provém, consciente ou inconsciente, do médium, mas de forma espontânea. De forma alguma é um engodo, é uma enganação. Não! A comunicação é real. E o médium que está transmitindo, ele acredita piamente que ele está transmitindo a fala integral do espírito. Aí o que nós, quanto a doutrina, devemos fazer nesse sentido? Devemos ter uma equipe disciplinada, observadora, que saiba fazer uma análise da comunicação. Inclusive, até outra fala de Divaldo, que não deixa de ser um bom conselho, é que o médium, às vezes, tem vários trejeitos. Às vezes, ele usa, na sua linguagem, um certo tipo de fala que é repetitiva. Na comunicação, ele vai usar isso também. Então, você sabe que não é o espírito que está falando daquela forma, mas aquilo ali é animismo. É da parte do médium e não da parte do espírito. E é importante lembrar, isso é só uma das sugestões para observação do dirigente, dos companheiros, né? É importante lembrar que o animismo não é uma enganação por parte do médium, pois muitas vezes o próprio médium não sabe que é anímico. E às vezes ele acessa as informações em seu subconsciente, na qual ele próprio desconhecia, porque tem circunstância em que a mensagem é totalmente anímica. Não teve nenhum contato de espírito aí. É exatamente o que tratava lá o barão, o Eduard von Hartmann, que ele dizia, aquilo ali é tudo coisa da cabeça do próprio médium, não tem espírito ali. Quando ele fala isso, ele está contestando um mundo espiritual, que é exatamente a proposta do codificador, né? Abrir os nossos horizontes para essa visão limitada do material. E aí ele acabou com a proposta, com o objetivo do espiritismo. Graças a Deus, o Aksakoff já estava lá se preparando na sua pesquisa como médico há muito tempo e teve uma resposta bem à altura, descrevendo que sim, que em nenhum momento, até teve um congresso depois disso, se eu não me engano, 1920, por aí, que Ernesto Bozano, se valendo dessa prerrogativa de Aksakoff, eles fizeram a pergunta, animismo ou espiritismo? E ele falou assim, nossa, um complementa o outro. Não pode subsistir sem o outro. Até mesmo porque se a comunicação anímica, inconsciente, o médium é capaz de acessar em suas memórias vidas pregressas, lugares que ele visitou em outras vidas, que ele não tem consciência nessa vida, idiomas que ele nunca acessou, que ele nunca imaginou falar nessa vida, ele fala fluentemente na sua comunicação anímica. Isso aí, mais do que nunca, prova a pré-existência da alma, a multiplicidade das encarnações. Então, Ernesto Bozano falou, gente, um não subsiste sem o outro. Ao contrário do que se pode imaginar, a ciência do animismo veio complementar, isso está lá no livro Diversidade dos Carismas, de Humberto de Campos, para quem quiser estar pesquisando. Ele veio complementar, eles se complementam, um não destrói o outro, nem desdiz o outro em nenhum momento, pelo contrário. Me perdoa, Diversidade do Carisma é de Hermínio Correia de Miranda. Então ele dedicou um capítulo inteiro
para Ernesto Bosano e Alexander Aksakov. E nesse caso, ele fala, né? Por que devemos olhar o animismo em si como fenômeno? E lá o próprio Bosano responde: não podem separar-se, pois são de causa única. E esta causa é o espírito humano, que se manifesta em momentos fugazes da reencarnação, determina fenômenos anímicos e quando se manifesta mediunicamente, o fenômeno anímico se manifestando mediunicamente. Durante a existência desencarnada, determina o fenômeno espirídico, tá? O Ernesto também, eu tinha falado lá que André Luiz afirma o animismo como fenômeno mediúnico, aqui Ernesto Bosano também. Por que então se rejeita essa faculdade? Algumas vezes percebemos que até certo tabu sobre o tema. Sim, como eu disse no início da minha fala, existem vertentes que rejeitam o animismo como mediunidade. E aqui na fala do autor aqui do livro, ele diz: críticos insistem em dizer que tais fenômenos são produzidos pela mente ou pelo inconsciente das pessoas. Desmintam os fatos antes de provarem e a rejeição ou modificações estruturais inaceitáveis. Muitos são os dirigentes que condenam sumariamente o médium, pregando-lhe o rótulo de fraude, ante a mais leve suspeita de estar produzindo fenômenos anímicos e não espírita. Diversidade dos carismas, página 125. Aí, o que ele diz em sequência? Não há fenômeno espírita puro, de vez que a manifestação de seres desencarnados em nosso contexto terreno precisa do médium encarnado, ou seja, do veículo com as faculdades da alma. Mesmo a faculdade mediúnica, espirídica, necessita da faculdade anímica. E eu não me recordo bem onde que eu vi, que eu colhi esse dado, que diz que quando a comunicação é maravilhosa, é perfeita, nós temos 90% da comunicação espirídica e 10% anímica. Então, comunicação 100% anímica, propriamente dita, não existe. Sabemos que há situações em que o médium precisa filtrar a comunicação, como no caso espíritos obsessores, como eu já disse. Nessa circunstância, está usando de animismo. Mas o que fazer então quando o médium realiza uma comunicação anímica e deposita o crédito em um espírito? Aí foi como eu já disse lá atrás. Entra o discernimento do dirigente, do grupo, para analisar, para ver o que é do médium e o que é do espírito e a frequência como isso se repete. Repetindo que no animismo isso é feito de forma inconsciente. O médium ele não está ali com o interesse de enganar, de se fazer... Não, ele faz isso de forma inconsciente. Tá? E como determinar se os fenômenos são anímicos ou não? É pela interferência pessoal nas comunicações, se ele usa o mesmo trejeito em todas as comunicações, recebendo espíritos diferentes. Aí você começa a observar, mas o espírito usava muito aquele termo, mas aquele outro também. Será que não é do médium ao invés do espírito? Você precisa começar a trazer para essa reflexão. O grupo precisa ser unido, o grupo precisa se conhecer para conseguir fazer essas análises e determinar esse tipo de situação. Há, contudo, caso de manifestações anímicas associadas à obsessão e, às vezes, despercebido. Nesse aspecto, surpreendemos multiformes processos de obsessão nos quais inteligências desenvolvidas tiram proveito.
Porque sim, há espíritos inferiores que pode ver no animismo uma possibilidade para obsessão e exploração do médium. Mas isso aí há nos outros tipos de mediunidade também. O médium espirídico, o médium que é espiritual, ele também pode ser explorado por sua sensibilidade por si só. Então, às vezes, o médium anímico pode ser usado e ele pode falir na sua mediunidade, não porque ele está agindo de má fé, mas porque ele está sendo explorado por obsessores. Olha que complicado isso. Aí, de novo, entra o discernimento do grupo, do dirigente, de cada um de nós fazer a autoavaliação com estudo pessoal, tudo isso, né? Eu tinha falado 90%, o Divaldo não falou 90%, o Divaldo falou 80%. Quando a comunicação é maravilhosa, é perfeita, o médium está em plena sintonia com o espírito comunicante, 80% o espírito disse, e 20% é do médium. É impossível da gente hoje ter, só se for com Chico, ou com esses grandes médios que passaram por aqui, porque na maioria esmagadora das vezes, quase sempre, se for muito bom, 80% é do espírito, 20% é do médium. Então ele nos orienta de uma forma de identificar o animismo nas comunicações, através dos clichês psicológicos, vícios de linguagem, gestos, como eu havia dito lá atrás. E é importante que a gente possa buscar fazer essa análise, buscar dialogar com o grupo, com o dirigente, para que nós possamos fazer as devidas correções, para que isso vá diminuindo cada vez mais, né? Isso se chama educação espiritual, tá? A instrução e a disciplina para o médium tem peso ainda mais determinante nesse sentido. Não há caminhos mais seguros para a prática da mediunidade com Cristo sem esses preceitos. Porque é importante que o médium se instrua, porque os espíritos se valerão do seu vocábulo, do seu conhecimento, da sua cultura para a comunicação. Por isso, quanto mais instruído, mais elevado moralmente e disciplinado o médium for, melhor utilizado pelos espíritos de luzes ele vai ser nas comunicações mediúnicas, né? Pois é, nós devemos nos lembrar, de forma geral, que nós não somos médiuns só dentro da casa espírita, só durante as comunicações, o trabalho da mediúnica. Nós somos médiuns 24 horas. Então, o nosso pensamento, as nossas faixas vibratórias, o tipo de energia que a gente emana vai atrair os companheiros para perto de nós. Tudo isso vai influenciar na hora da comunicação. E isso também pode acarretar problemas seríssimos para os médiuns. Nós devemos insistir nessa questão. Nós não somos médiuns apenas na hora da reunião. Nós somos médiuns 24 horas. Caso o médium não esteja devidamente harmonizado com o espírito, ele poderá misturar o conteúdo a ser expresso com as suas emoções e atavismos existenciais. Não produzirá mediunicamente, externará o seu e não o pensamento do outro, disse Hamed na Imensidão do Sentido, na página 72, nesse texto que a gente está estudando agora. Na verdade, é um estudo que a gente está fazendo aqui, uma reflexão que nós estamos fazendo juntos, né? Portanto, toda e qualquer mensagem de cunho espiritual haverá sempre a participação do intelecto e do sentimento da criatura que a transmite. Temos, então, a afirmação de que todas as comunicações espirituais, ela é influenciada pelo nosso estado de espírito. Se você se aborreceu, se você brigou no trânsito, se você não está bem naquele dia porque você foi afetado por uma notícia,
por uma fala que chegou até você. Tudo isso vai influenciar no seu trabalho mediúnico. Essa fala é de Hamed, ele que afirma e a gente sabe que é verdade. Aí nós entramos aqui numa reflexão curiosa, que nós estamos falando o tempo todo sobre animismo. Estamos insistindo na questão de que o médium, que é anímico, ele não sabe o que é. Ele não sabe o que é. Até mesmo porque eu havia dito que existe faculdade que dispensa totalmente o auxílio de um espírito. Que o indivíduo pode acessar essas faculdades usando somente o seu psiquismo, o seu magnetismo, o seu intelecto, né? Ele é anímico. Mas ainda nessas questões, ele pode sofrer influência de espíritos também. Mas no aspecto geral, o médium anímico não sabe o que é. E aí entra a questão da mistificação. A mistificação é outra coisa. Animismo é uma coisa e mistificação é outra coisa. Em todo caso, nós devemos usar de bom senso. Tem a situação que eu tinha comentado, que está lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, de Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz. Uma moça, eles estão numa reunião espiritual de desobsessão. E tem um grupo pequeno. E aí eles começam a observar os encarnados e os desencarnados. Eles estão ali com fim de aprendizado, né? André Luiz fazendo as suas incursões com aulos. E aí eles observam que, de repente, uma senhora começa a gritar e acusar alguém de tê-la matado. Obviamente, estando num ambiente para tratamento espiritual de desobsessão, o primeiro intuito que eles tiveram era que se tratava de uma psicofonia, que aquela senhora estava incorporando. E ela diz: ai, maldito, você me matou, eu não vou esquecer. Aí entra Rubens, que é o dialogador, e começa a conversar com ela: mas minha irmã, não é melhor o perdão, porque você vai se libertar desse sentimento. Perdoar? Não, eu não vou perdoar. Ele me matou, olha como eu sofro e tal. E André Luiz achou curioso que, olhando ali em volta, ele não percebeu nenhum espírito comunicando com essa mulher. E aí é quando ele pergunta: ué, mas aí se trata ela é médium? Sim, claro que ela é médium. Nossa, mas e aí? Não, ela é um vaso, ela é um instrumento que carece de cuidados, porque ela está passando por um momento de sensibilidade, ela tem que ser tratada com carinho e tal, mas ainda assim ela é uma médium, ela merece todo o carinho, todo o respeito. Aí ele vem aqui explicando, né? Mediunicamente falando, de novo eu insisto que Aulus põe o animismo como faculdade mediúnica. Mediunicamente falando, vemos aqui um processo de autêntico animismo. Nossa amiga supõe encarnar uma personalidade diferente quando apenas exterioriza o mundo de si mesmo. Portanto, então, classificar o fato no quadro de mistificação inconsciente, isso André perguntando para Aulus, e Aulus responde: muitos companheiros matriculados no serviço de implantação da nova era, no processo do mundo que se há de estabelecer-se muito em breve aqui na Terra, sobre a égide do Espiritismo, vem convertendo a teoria animista num travão injustificável a lhe congelarem preciosas oportunidades de realizarem o bem. Portanto, não nos cabe adotar como justas a palavra mistificação inconsciente ou consciente para batizar o fenômeno. Quer dizer, são duas questões bem distintas. Animismo é uma coisa, mistificação é outra bem diferente. O que acontece com essa senhora
é que ela acessava uma vida pregressa. E nessa vida pregressa, ela tinha se relacionado com um homem, esse homem tirou tudo que ela tinha. Quando ela não tinha mais nada a oferecer, ele foi lá e assassinou ela. Isso marcou ela de tal forma que ela terminou sendo afetada de tal forma no seu perispírito, não só pelo mal físico que ela havia sofrido nessa vida, como as sequelas perispirituais e psíquicas que esse fato tinha deixado nela. E nessa encarnação, de tempos em tempos, principalmente quando esse indivíduo que estava ali por perto, o livro descreve essa situação também, que o espírito que na outra encarnação tinha feito esse mal a essa senhora, quando ele queria se achegar no intuito de remorso, ela tinha essas crises. Ela provavelmente tinha lá na sua psique, era ativado um gatilho de forma inconsciente e ela terminava tendo essas lembranças de uma vida passada. Eu já havia comentado em uma outra palestra a situação de Joel, que está lá no livro Os Mensageiros, que ele veio com a missão muito séria de resgates. Ele era presidente de um centro espírita, ele tinha muitas obrigações, porque ele tinha assumido essas obrigações no plano espiritual, e quando chegou aqui, ele tinha a faculdade de ativar vidas passadas, ele podia passear, né, em outras vidas, tanto que ele conseguia claramente se ver em outras vidas, como ele conseguia identificar companheiros da vida presente nessas vidas pregressas que ele conseguia acessar. O que aconteceu? Ele terminou se deslumbrando com uma dada encarnação, que ele era uma figura importante da Inquisição, e ele ficou tão deslumbrado que ele terminou se perdendo no seu propósito dessa encarnação. E também, o que aconteceu? Depois de fracassar nos seus objetivos, ele retorna totalmente endividado para o plano espiritual e com danos seríssimos no seu perispírito. Ele tinha problemas, mesmo desencarnado, ele tinha problemas seríssimos no seu psicológico, o seu psiquismo foi afetado de tal forma por esse comportamento que lá ele precisava passar por um tratamento muito minucioso para conseguir superar as crises que ele tinha por causa do comportamento que ele não soube controlar aqui. Era o animismo. A faculdade que ele explorou de forma equivocada, que terminou sofrendo consequências muito sérias e que fez com que ele perdesse todo o seu planejamento espiritual aqui quanto encarnado, e que afetou ele muitíssimo depois que ele retornou para o plano espiritual, foi exatamente essa faculdade de acessar vidas passadas, igualmente essa senhora que é citada no livro, no domínio da mediunidade, no domínio da mediunidade, ambos os livros de André Luiz. Nós podemos observar, gente, que existe, então, a gente pode observar de forma diferenciada aspectos distintos dessa faculdade. A faculdade que é traduzida como uma faculdade mediúnica, né, na qual eu cheguei até a anotar aqui alguns fenômenos que é dado como anímico. O desdobramento, né? A presciência ou a pré-cognição, profecias, que seria profecias, a pessoa conseguir ver o que vai acontecer no futuro. A dupla vista, a clarividência, que é essa que eu estou descrevendo, da pessoa poder viajar no tempo, né? Conseguir acessar o seu subconsciente e ir
até outras encarnações. Aí aqui foi o Nazareno que contou essa história sobre o Barçanufo, Eurípides Barçanufo, que ele tinha a bicorporeidade, ele conseguia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, certa feita, ele estava dando aula, e aí ele parou um momento e falou assim, deixa eu explicar uma coisa para vocês, falou com os alunos. Vai acontecer o seguinte, daqui a poucos minutos, alguém virá e vai bater a porta me pedindo socorro. Daí vai se desenvolver um diálogo que vocês vão achar muito estranho, mas não se preocupem, tá? Pode ficar tranquilo, daqui a pouco isso vai acontecer, não ache estranho. E realmente, o que acontece? Ele continua a aula, daqui a pouco o Senhor bate na porta. E aí, quando ele atende, o Senhor fala assim, senhor Eurípides, eu preciso do senhor. Ele, não, tá tudo bem, eu já estive lá, já atendi a sua esposa, o parto foi tudo bem, você pode ficar tranquilo. Ele, não, mas eu cheguei aqui agora, acabei de sair de lá, só tá enganado. Não, eu já estive lá, não teve não. Aí ele terminou voltando pro Senhor, para poder desencargo de consciência. Quando chegou lá, que o Senhor abriu a porta, tá a esposa lá com o bebezinho nos braços, aí virou pro doutor Eurípides e falou assim, ué, doutor, o senhor voltou? Aconteceu alguma coisa? Ou seja, ele estava lá dando aula e ao mesmo tempo ele estava lá auxiliando a senhora no parto. Então essa faculdade também é anímica. O que eu observei ao longo da minha pesquisa é que existe, como diz o Hamed lá no Imensidão dos Sentidos, que existe uma intolerância, existe um certo preconceito com o animismo. Até algumas pesquisas também que eu fiz, alguns vídeos que eu assisti, eu observei isso também, né? Essa postura meio intolerante com o animismo. Creio que seja isso, que é assim que deva se proceder, né? Na fala de Hamed, ele fala que nós devemos tratar os nossos irmãos com compaixão, com amor, com carinho, e que cada um de nós, se for para poder auxiliar, nós devemos ir lá e dar o nosso máximo. Agora, nunca com julgamento, com se pondo acima do outro, ou achando que o outro é pior ou é melhor por causa disso ou por causa daquilo. E se a gente parar para refletir, lá da fala lá de Hermínio, que fala claramente sobre porque o livro de Aksakov, ele tem uma vertente totalmente científica. Ele defende o espiritismo claramente, né? Mas tem essa vertente totalmente científica. Mas na fala de Hermínio Correia, ele diz que não existe o animismo sem o espiritismo, não existe sem o animismo, e que ambos se complementam, um complementa o outro. Então a gente não deve olhar de forma preconceituosa. A regra de ouro, essa é a fala de Hamed, da espiritualidade superior, é a compaixão. Admitir que os outros pensem, agem e sintam de modo diferente de nós. Entendê-los com bondade e respeito. Admitir, perdoar as faltas do próximo e jamais esquecer que o desenvolvimento acontece a partir do potencial interno das criaturas. Somente com essa qualidade é que poderemos levar a pessoa a se transformar verdadeiramente. Isso no caso da questão da disciplina, da autoavaliação, do estudo, né? E você pode dar o seu melhor, buscar o seu melhor, porque nós estamos trabalhando
na seara de Deus, né? Na seara do Senhor. Não estamos trabalhando para qualquer patrão. Nosso patrão é o nosso irmão maior, governador da terra. Aí o que acontece? Existe o animismo, existe a mistificação. O que acontece? O animismo, a mistificação se dá quando o médium passa por um mentor ou por algum espírito conhecido. Isso pode decorrer de um fato relacionado com a invigilância do médium. Aí, no caso, a mistificação é do espírito, não do médium, mas está ocorrendo por causa da invigilância, né? Ele fica deslumbrado. Eu recebi o espírito fulano de tal. Eu recebi o espírito de Bertano. Mas é um espírito inferior, um espírito zombeteiro que está ali usando a roupagem, o nome de vulto, querendo se passar por alguém importante. E aí o espírito é um mistificador. Agora tem também a situação quando o próprio médium que é o mistificador. O que é o mistificador? Um enganador, um mentiroso, né? Finge que está incorporando para tirar vantagem, para ganhar lugar de destaque. Isso é uma situação totalmente adversa do animismo. São duas coisas totalmente adversas, duas situações bem diferentes. Mas tanto numa circunstância quanto em outra, nós devemos usar de bom senso. Teve uma situação de uma senhora, eu não me recordo o nome dela agora, eu anotei, mas terminei esquecendo, que ela fazia parte lá dos estudos, nos primórdios da codificação, e ela era uma médium de efeitos físicos maravilhosa. Ela podia tocar instrumentos sem tocá-los, fazer objetos levitar e tal. E assim, lotava plateias que iam para assisti-la. E aí, quando o Aksakoff buscou essa senhora para poder fazer estudo com ela mistificava de forma absurda, grosseiramente. Todo mundo ali via que ela não estava recebendo espírito, que ela não estava incorporando, que aquilo ali era só mistificação. E não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes que isso aconteceu. Mas não tira dela o mérito dela ser uma grande médium de efeito físico, embora vai se entender o motivo que essa mulher agia dessa forma. E nós vemos muitos irmãos, companheiros que brincam com isso, sem achar que essa colheita não vai ter, que essa semeadura não vai ter uma colheita certa lá na frente. Então, vamos levar a regra áurea do Espiritismo, como diz o Hamed, não julgar. Se você puder se dirigir ao irmão no intuito de auxiliá-lo de alguma forma, faça isso da melhor forma possível, usando de bom senso, usando de caridade, né? E também nós devemos sempre tentar nos pôr no lugar do outro e imitar Jesus em todas as circunstâncias. Fica aqui para a nossa reflexão que o importante é nós termos em mente que o espírito é herdeiro de si mesmo, que nós somos herança do que fomos ontem, e tudo que somos hoje tem sua causa no passado e no modo como lidamos com as coisas. Portanto, a cada dia preparamos a nossa herança para os dias futuros, mantendo os pensamentos positivos e menos negativos, condiciona nossa mente para atitudes mais nobres e, com isso, vamos adquirindo pensamentos saudáveis e um bem-estar conosco mesmo, pois estaremos aprendendo a transformar nossos pensamentos negativos em positivos e saindo da esfera da negatividade que muitas vezes nós mesmos colocamos. Vamos procurar dar o melhor de nós sempre e fazer o que tiver no nosso alcance pelos nossos irmãos. E que sempre possível, antes de apontar o dedo para o outro, vamos tentar ver
se o que temos a dizer não se aplica primeiramente a nós mesmos, não é? E a base que nós temos, a égide que o Espiritismo traz é: fora da caridade não há salvação. E das caridades, a mais difícil de se praticar é a caridade moral. Então, quando eu vejo certos vídeos, certas falas de espíritas veteranos que agem de forma tão intolerante para com certos fenômenos que inúmeros irmãos, mentores já admitiram, já aceitaram, ver esses irmãos colocarem o animismo de forma preconceituosa, de forma tolerante, só me entristece, porque me faz refletir até que ponto nós estamos trazendo a doutrina para a nossa vivência, o ensinamento de Jesus para os nossos corações. Vou, então, encerrando assim a minha fala, pedindo do fundo do meu coração perdão pelas inúmeras falhas que eu sempre cometo por causa das minhas limitações, agradecendo a paciência de todos, e vou então convidar os irmãos a fazer comigo a prece, pedindo a Jesus que nós possamos trabalhar o nosso íntimo, que nós possamos ser melhores a cada dia, que nós evitemos sempre que possível julgar, falar do que desconhecemos, que nós possamos afastar da nossa postura cristã a intolerância, que Jesus possa permitir nos renovemos com estudo, com prece, com boas atitudes e tentando praticar o bem tal como nos instruiu o nosso querido Mestre Jesus. Abençoe, Senhor, todos os lares, todos os corações do que nos assistem neste momento, e que a paz do nosso Senhor esteja conosco hoje e por todo sempre. Que assim seja. Irmãos, muito obrigada por nos assistir. Curtam, comentam, compartilhem os nossos vídeos e que Jesus abençoe a todos nós. Beijo e uma boa noite.